Senhor, nesta manhã estamos diante do Senhor, estamos, ó Deus, olhando para a história, mas olhando para o presente. E queremos que a Tua Palavra venha para nós, que a Tua Palavra nos encoraje, mas também que a Tua Palavra nos revele, que a Tua Palavra nos discipline, que a Tua Palavra nos exorte, ó Deus, para que nós possamos realmente conhecer a Ti. Queremos conhecer Teu coração de amor e queremos também conhecer Teu coração que corrige, que conserta, que restaura, Senhor. Fala conosco nesta manhã, fala com Tua igreja, fala com Tua noiva, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos vendo essa última etapa na vida de Jeremias e também a última etapa do povo de Israel. Na verdade, aqui já aconteceu o cativeiro, então é ainda um episódio que acontece depois da conquista final, depois do cativeiro, ainda tem um remanescente na terra. Tem um remanescente lá espalhado, principalmente em Babilônia, que vai ser nosso assunto depois, né? Vai ter, né, já começaram, né, os 70 anos de cativeiro, mas o foco de Jeremias, ele tem uma carta, né, que nós já estudamos, ele tem uma carta no capítulo 29 que Deus manda uma palavra para aqueles que foram para a Babilônia, mas com exceção disso, o foco de Jeremias não é para os que foram para o cativeiro. O ministério de Jeremias é para os que ficaram na terra, e tem esse relato final aqui, que estamos vendo esse remanescente dos remanescentes, né, esse restinho que ficou na terra e que ainda tinha uma possibilidade de ser fiel a Deus, mas que não foi. É um episódio triste. Continuamos com essa nota melancólica, né? Com esse ambiente melancólico. Nós já vimos o livro de Lamentações, mas toda a vida realmente de Jeremias foi uma vida que viveu muito sofrimento, muita rejeição por parte do próprio povo de Deus, e a vida dele, até onde nós conhecemos, né, que aqui não relata a morte dele, mas a vida dele, pelo menos até onde vai aqui, é uma vida que termina bem triste, né, uma situação muito triste. Antes de continuar, que nós, na semana passada, nós estávamos vendo os capítulos 40, 41, o início de 42 de Jeremias. Esse episódio, esse relato, vai do capítulo 40 até no capítulo 44. E a gente assinalou que as últimas, na sequência cronológica, as últimas coisas de Jeremias terminam, assim, a última palavra de Jeremias que a gente tem registrado é no final do capítulo 44. Então, esse historicamente, na cronologia histórica, é o final da vida, do ministério, da palavra de Jeremias, ok? Então, inclusive assim, os últimos capítulos de Jeremias, tem um capítulo bem curtinho, que é 45, que fala uma palavra que Deus dá para Baruque, né, aquele escrivão de Jeremias, mas o restante, do 46 até 51, quer dizer, os últimos capítulos de Jeremias, eles são organizados de forma temática, não é cronológica. Então, e são palavras dirigidas para outras nações, para Moabe, Amon, Egito, e dois capítulos sobre Babilônia. Então, é o juízo de Deus para outras nações. Então, a cronologia de Jeremias termina da história dele, das palavras que ele deu, até onde a gente tem um registro da história dele, termina no capítulo 44. Então, nós estamos seguindo essa história desse grupo que ficou na terra, só recapitulando rapidamente, esse grupinho que ficou na terra depois que Nabucodonosor destruiu Jerusalém, matou os filhos de Zedequias, levou Zedequias e os
mais responsáveis, oficiais, os da família real, todos que ele tinha ali, ele levou na última leva para o cativeiro, para a Babilônia. Então, depois disso, ficou esse grupo ficou sob o comando de Gedalias, que era quem o rei de Babilônia colocou. Gedalias parece, até onde te vê, ele parece ter sido uma pessoa íntegra, uma pessoa que tinha boas intenções, né? Não temos nada assim contra ele, e parecia que ia até assim ter uma pequena esperança para esse grupinho que ficou. E essa esperança até se manifestou porque judeus, né, o povo de Israel, aqueles que tinham fugido para outras nações por perto, fugindo da iminente destruição de Babilônia, eles começaram a voltar. Puxa, agora, né, acabou já as guerras, acabaram as guerras, os refugiados começaram a voltar para ficar junto com Gedalias. E aí vem a tragédia de novo, Gedalias é assassinado, até mesmo por alguém que é da linhagem, da família de Davi, mas é uma pessoa muito traidora, uma pessoa que parece que em algum tipo de aliança com o rei de Amon. Então, aí ele mata Gedalias, mata um monte de peregrinos, né? Totalmente assim, uma tragédia total. E aí surge esse outro chefe, né, que mais ou menos que toma a frente, chama Joanã. E eles pensam em fugir para mas antes de ir para o Egito, eles, assim, durante essa primeira parte da história, Jeremias nem aparece, e aí eles chamam Jeremias e falam assim: Jeremias, a gente deve ir ou não deve ir? E eles até fazem uma declaração, parece muito comovente. Jeremias, procure uma palavra de Deus para nós, e o que Deus falar, nós vamos fazer, e que Deus seja testemunha. Né? Quando você fala isso, assim, né, parece que você está... Né, todas as pessoas falam assim, né, Deus é minha testemunha, eu juro por Deus. Né? Parece que a pessoa assim, né, tá apelando para a autoridade mais elevada e vamos ser fiéis a Deus e tal. Então, aparentemente, eles queriam saber a vontade de Deus. E aí tem 10 dias de espera. Jeremias está esperando uma palavra de Deus, ele não vai inventar uma palavra. O profeta de Deus, o povo de Deus deveria ser assim, porque tem muita coisa que a gente pensa que sabe. Alguém vem e fala assim, tem vários exemplos que me vêm à mente agora, né? Até um exemplo maravilhoso, né, que quando Davi fala assim: vou fazer uma casa para Deus, Deus não tem casa, vou fazer uma casa para Deus. E Natã, né, o profeta que estava perto dele, ele fala assim: vai, faça isso. Natã não esperou uma palavra de Deus, porque você fala assim: vou fazer uma casa para Deus, vou dedicar minha vida para Deus, eu vou ser um missionário, eu vou entrar no ministério. Vai, faça, é de Deus. Né? E aí ele está indo embora e Deus fala assim: Natã, eu mandei você falar alguma coisa? Vai e fala com Davi, você não vai fazer casa, coisa nenhuma. Até parece que Deus está bravo, claro que ele não está. Deus faz uma aliança com Davi, é um exemplo maravilhoso de como Deus foi comovido pela declaração de Davi. Mas é um exemplo de um profeta que não esperou Deus falar. Jeremias, quantos anos que Jeremias está profetizando? Ele sabe que, né, Deus não quer que o povo busque o Egito, busque apoio, segurança no Egito. Então, ele precisava esperar 10 dias para falar com o povo. A gente deve ir para o Egito ou não? Assim diz o Senhor, não hoje, mas eu escuto isso há muito tempo. Assim Deus falou, Deus já falou muitas vezes: não vá. Ele podia ter falado, mas ele não falou. Muito, muito interessante isso, né? Outro exemplo que me vem à mente é no deserto, quando o povo pergunta para Moisés: a gente pode fazer tal coisa? Moisés também já tinha a direção de Deus, ele já tinha a lei de Deus, mas a Bíblia fala que Moisés foi e perguntou: Deus, é para fazer ou não é para fazer? Então tem esses exemplos, né, várias coisas. Davi também, quando ele enfrenta várias situações na vida dele, ele consulta Deus: Deus, é para fazer ou não é para fazer?
Então, isso é um aspecto muito importante. Então, mesmo que você ache que sabe, que Deus já falou 10 vezes uma determinada coisa, no caso aqui, eu acho que Jeremias já sabia mais ou menos antes o que Deus ia falar, mas ele não se atreveu, não ousou falar uma coisa antes de Deus falar. Então, isso é importante. A outra coisa que nós vimos, né, foi a nota onde a gente terminou domingo passado, é que, com toda essa declaração do povo, pergunte para Deus o que nós devemos fazer. E eles declararam, nós vamos fazer. Deus, eles até falam, né, só para vocês verem, assim, para retomar aqui, Jeremias 42, versículo 5. Então disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor nosso Deus, seja ela boa ou seja má. O que quer dizer uma palavra boa ou má? Boa é aqui, okay, toda palavra de Deus é boa, ela pode até ser uma palavra dura, mas ela é boa para nós. Se você quer servir a Deus, Deus jamais vai falar uma coisa ruim. Concordam? Deus não vai falar uma coisa ruim, mas o que é uma palavra ruim? Uma palavra que seja com consequência ruim ou para o meu mal. A palavra de Deus pode ser dura, a palavra de Deus pode parecer para nós contrária, mas ela é boa para nós. Então, quando você fala assim, eu vou obedecer a palavra de Deus, seja ela boa ou má, o que eu estou dizendo? A palavra de Deus não pode ser má, mas ela pode ser má para mim, no sentido assim, eu quero muito fazer isso. O meu coração está nisso, eu quero. Então, se Deus falar não, é uma palavra má. Para mim, ela é má. Ela é boa, porque é para o meu bem. Deus só vai falar não, se é uma coisa que vai me fazer mal. Deus, lógico que o foco, o centro do universo não sou eu, né? A coisa não é assim, é boa para mim, não. É bom para mim fazer a vontade de Deus, é bom, mas nem sempre, assim, o foco não sou eu. O que é bom para mim? O que é bom para mim é eu cumprir a missão, eu cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. E o propósito que Deus tem para a minha vida não é a minha felicidade. Opa, espera aí, Deus não quer a gente feliz? Quer. Mas a felicidade não é, o ponto de referência não sou eu. A felicidade minha não é, isso vai ser bom para mim. O ponto da felicidade é, isso vai ser bom para o propósito de Deus. E se é bom para o propósito de Deus, e eu estou dentro do propósito de Deus, claro que vai ser bom para mim. Mas eu não sou o foco. Deu para entender a diferença? Então, tem coisas que são ruins para mim, no sentido imediato, no sentido do que eu quero, no sentido dos meus anseios. Pode ser ruim para mim, mas não é ruim. É bom para o propósito de Deus e é bom para mim. Deus nunca quer ruim para mim. Então, com esse foco que tem, né, na igreja em geral, vem que Deus vai te fazer feliz, não é assim, é prosperidade ou felicidade, não é totalmente errado, porque claro que Deus quer que nós sejamos prósperos, claro que Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos, mas o foco, o centro de referência não é a pessoa humana, o centro de referência é o propósito de Deus. E quando nós estamos contribuindo para o propósito de Deus, é bom para mim e é muito melhor para mim do que a minha felicidade no meu conceito, né? Eu quero uma coisa, eu quero, mas isso não vai ser bom para mim. Eu vou ficar feliz na hora. E aí é só você pensar numa criança, ou num jovem, ou na gente mesmo, assim, né? Quando você percebe assim, eu quero isso, mas isso vai me fazer feliz na hora, mas isso não vai trazer bom fruto, isso não vai trazer realização, né? E aquela coisa sem fundo, que a pessoa sempre mais, e nunca está contente, porque dentro do propósito de Deus, a gente abre mão de todas as coisas, a gente entende que a nossa felicidade não é o primeiro foco e Deus realmente tem algo perfeito para nós. Então, seja ela boa, ou, versículo 6, ou seja má,
a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem. Está vendo? Eles teoricamente entendiam, porque fazem, seja uma palavra boa, ou seja má, nós vamos obedecer para que vá bem. Então, vamos assim, Deus fala uma palavra que eu não gostei, Deus fala uma palavra má, mas eu vou obedecer para que me vá bem. Deu para entender? Então, eu vou obedecer para que realmente, no fim, isso vai me suceder bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E aí vem a palavra de Deus, 10 dias mais tarde, e aí, versículo 8, Jeremias chama Joanã e todos os oficiais e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse. Então, na semana passada, a gente só leu o versículo 10 e paramos aqui para mostrar que Deus aplica essas palavras, Deus dá uma palavra má, Deus executa uma palavra de juízo, mas com muita dor no coração. Muita dor no coração, porque ele fala, versículo 9: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu acho interessante, né, que Deus está praticamente abandonando Israel nesse contexto todo. Israel, as 10 tribos já foi para o cativeiro, agora Judá foi para o cativeiro. Então, num certo sentido, parece que Deus abandonou, mas ele se chama, isso é Deus, não é alguém falando dele. Ele se chama, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porque ele não abandonou a sua aliança, ele está aplicando uma disciplina máxima. E eu tenho falado ao longo das aulas assim, que Deus aplica vários graus de disciplina, e o grau máximo que vem lá de Deuteronômio é quando que Deus chega ao ponto máximo de disciplina, quando ele tira o povo da terra e manda para o cativeiro. Isso é o grau máximo de disciplina, mas não é abandono, não é abandono, porque ele sempre fala, eu vou dispersar vocês, eu vou tirar a sua herança, eu vou abandonar vocês, no sentido assim, que eu não vou defender vocês contra os seus inimigos, vocês vão ser derrotados, dispersos, mas eu vou trazer vocês de volta. Ele não abandonou, então ele continua se chamando Senhor Deus de Israel. Então assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se ficardes nesta terra, eu vos edificarei, não vos derrubarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei. A minha versão aqui fala, pois estou arrependido do mal que vos tenho feito. E a gente também comentou sobre isso, que o arrependimento não é assim, Deus fica mudando de ideia, Deus sempre promete que as ações dele serão tomadas em função da nossa resposta. Então, ele não está sendo um Deus em quem você não pode confiar, né? Um Deus que muda de pensamento. Não, o pensamento dele é sempre o mesmo. Mas ele fala, se eu falar que eu vou trazer juízo e o povo se arrepender, eu vou mudar minha intenção, porque eu não quero trazer juízo. Então, outras versões, outras traduções falam assim, o mal que vos tenho feito me causa grande tristeza. O mal, porque nesse momento ele já tinha feito, Nabucodonosor já tinha destruído Jerusalém, a casa de Deus, derrotado, destruído, causado morte, levado para o cativeiro, todas aquelas coisas já tinham acontecido. Então, o mal que eu já fiz me causa profunda dor. Agora sobrou um polvinho. Eles mesmos falaram, no final do versículo 2, finalzinho do versículo 2, pois de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Então, eles são um grupo pequeno que sobrou. E ele está dizendo, Deus está falando assim, eu não quero fazer mal para esse grupo pequeno. Eu quero agora já começar vocês ficaram na terra, sejam fiéis, ouçam minha voz e vocês vão ser abençoados. Mas qual é o caminho? O caminho é aquele que Deus vem traçando desde lá atrás.
submetam-se ao rei de Babilônia. No momento, não é que Babilônia é um exemplo, é um representante de Deus na terra, não é isso. Ele está dizendo, Babilônia é o governo que eu permiti, que eu levantei para trazer juízo. E o momento para vocês agora é submissão. Obedeçam ao rei de Babilônia. Não é buscar ajuda em Babilônia, é diferente. Porque vocês podem pensar, por que Deus falou, submetam-se à Babilônia, mas não vá para o Egito? Deus gostava mais de Babilônia do que o Egito? Qual que é o problema? A questão não eles estão buscando ajuda em Babilônia, não. Porque Deus tem muita contenda quando o seu povo busca segurança, ajuda em outra fonte que não seja Deus. Então, a submissão à Babilônia não é, Babilônia não vai nos salvar. Não, muito pelo contrário. Babilônia vai nos oprimir. Mas a ordem de Deus agora é, vocês pecaram, vocês não ficaram seguindo os princípios do meu reino, então agora vocês precisam se submeter à Babilônia. É um tempo de juízo, um tempo de disciplina, e não adianta vocês quererem fugir. Vocês podem se arrepender, vale a pena, mas vocês não vão ser livres de Babilônia por enquanto. Por enquanto, não é para sempre. Depois, o próprio Jeremias, nós vamos depois fazer referência a isso, o próprio Jeremias tem umas profecias muito fortes contra a Babilônia. Capítulos 50 e 51 de Jeremias. São capítulos fortes e que depois Apocalipse, o livro de Apocalipse, vai fazer referência a essas profecias de Jeremias, quando tem lá no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, ele fala sobre a queda de Babilônia, não a nação mais, porque não existe mais Babilônia como nação, mas nos últimos tempos, Babilônia como sistema, Babilônia como tudo que representa, vai ser julgada por Deus. E essas profecias de Jeremias, que o tempo inteiro Jeremias estava falando, assim diz o Senhor, nesse momento vocês precisam se submeter. Mas ele não está dizendo que Babilônia é uma força boa, que vocês têm que apoiar, que vocês têm que defender. Não, nada disso. Babilônia é terrível. Mas nesse momento vocês precisam se submeter. É a disciplina de Deus. Agora eles quiseram ir para o Egito. Por que Deus era contra o Egito? Porque o Egito representa o apoio, a segurança de uma força humana que não era Deus. Então, por isso, ele estava dizendo, não faça isso. Então, durante todo esse tempo, Deus está falando, esse é o caminho, esse é o caminho. Aqueles que foram para a Babilônia, eu vou trazer de volta. Foi o que aconteceu, Babilônia levou o cativo, ele mandou aquela carta, faça suas casas, pode mandar seus filhos se casarem, não com o povo da terra, mas vocês podem casar, porque vocês vão ficar bastante tempo, não fique assim, daqui a um pouquinho a gente já volta. Não, esse vai levar um tempo, mas eu vou trazer vocês de volta. Agora, esses que estavam com medo, e com razão, porque nem foram eles, não foram esses indivíduos aqui que mataram Gedalias, foi um outro cara muito traidor que matou Gedalias. Mas eles ficaram com medo, pensando, Nabucodonosor vai mandar exterminar a gente, vamos fugir. E Deus está falando, olha o que ele fala aqui então. Se ficardes nessa terra, eu vos edificarei. Pois o mal que eu já fiz, a disciplina que eu precisei fazer, me causa muita tristeza. Nós falamos sobre isso domingo passado, mas eu quero que vocês guardem isso, porque ele vai falar sobre coisas duras, mas nós todos temos sempre que guardar em mente, Deus nunca disciplina com gosto, Deus não tem prazer na disciplina e nem no juízo. A disciplina é algo ruim que acontece, mas para nosso bem. O juízo final não tem mais esperança, é juízo final, é condenação. Mas nem em uma coisa e nem em outra Deus tem prazer.
Ele só usa quando não tem outro recurso. Nós somos assim, né? Os pais, as mães, os governantes, os chefes de serviço, sei lá, qualquer tipo de autoridade humana que você possa citar, nós somos muito falhos. Nós temos reflexos de Deus. Por que pai e mãe, a gente tem mais a imagem da mãe, né, como uma pessoa que é compassiva, que protege, né? O pai, pelo menos ao longo da história, tem mais a figura do durão, do severo, né? Mas por que nós, como pais humanos, por que nós temos compaixão? Isso vem de Deus. Por que a gente tem ciúme? Por que a gente quer disciplinar? Tudo são reflexos, mas nós temos essas coisas muito limitadas. Então, vou dar um exemplo, né? A disciplina, quando a pessoa disciplina com raiva, pode ser momentâneo, mas disciplinar com raiva não é um reflexo de Deus. Deus tem ira, sim, mas mesmo na ira, Deus nunca se esquece da misericórdia. Então, Deus nunca é tomado por um acesso de ira, em que Ele faz algo para o bem, e depois, meu Deus, o que eu fiz? Deus falando, meu Deus, é legal, né? Então, Deus nunca fica assim, tomado por uma ira e para fazer coisas que Ele não devia fazer. Deus guarda, Deus é longânimo, Ele demora para chegar ao ponto de disciplinar, mas quando Ele disciplina, mesmo que seja assim, porque a Bíblia retrata muito assim, agora meu furor vai cair, agora eu segurei muito tempo, mas agora chegou o dia do juízo e eu vou julgar. Mas mesmo nessa hora, Deus nunca perde controle. Então, quem disciplina, ou com ira, ou com vingança, por isso eu sempre falo, gente, quando nós, como deveríamos ser, representantes de Deus, imagem de Deus, quando a igreja toma uma posição para denunciar, para falar dos males da sociedade ou de políticos, mesmo que sejam específicos, ok, não tem problema, denuncia, isso é errado. Deus é contra a corrupção, Deus é contra a avareza, Deus é contra servir a si próprio, Deus é contra oprimir os pobres, sim, a igreja pode denunciar. Agora, quando nós entramos naquele espírito humano de vingança, em que nós queremos ver um determinado que fez, pode ser um Hitler na vida, quando nós só queremos ver aquela pessoa pagar pelos erros e sofrer, eu quero que morra, eu quero que apodreça na prisão, eu quero que ele tenha sentença de morte. Deus tinha sentença de morte na Bíblia, mas a gente precisa entender que Deus nunca faz essas coisas sem a intenção de, até como assim, se você fizer isso, você vai morrer. Ele falou com Adão e Eva, se você comer do fruto, você vai morrer. Deus não interessa na morte, mas Ele quer avisar, se você fizer tais e tais coisas, isso vai causar a morte. Existe uma diferença. Agora, você desejar, eu gosto de filmes, né, que quando os malvados, né, quando tem, assim, a pessoa pratica, né, o filme mostra muitas vezes alguém que tortura, alguém que mata, em que sequestra, sei lá. Então, o filme induz você a querer vingança. E muitos filmes mostram a vingança. E aí você vibra, olha, o que ele fez, ele está pagando agora, né? Você entende que Deus, a justiça de Deus não tem esse gosto de vingança. Não tem esse gosto de vingança. Deus, qualquer pessoa, o político mais corrupto, em qualquer país, em qualquer lugar, ele foi criado por Deus. Deus deseja, mas ele não queira, mas Deus deseja a restauração. E Deus deseja que haja justiça, que haja punição, que a pessoa seja recuperada. Claro que muitos não são recuperados,
Mas vocês entenderam? A igreja não pode entrar nessa coisa da sociedade que, não, ele tem que pagar, e você começa a ser desumano. Deus não quer que a gente seja desumano. Deus não quer ser desumano. É você não sentir o mínimo de compaixão. Não, ele não merece. Ele fez coisas terríveis, ele não merece. Ele não merece o meu sacrifício, ele não merece tipo de benefício, mesmo que ele tenha direito, entende? Então, a igreja precisa saber separar essas coisas, senão nós estamos sendo igualzinho o mundo, né? Deus está falando que todas as coisas que Deus faz, mas ele sente dor no coração. E é isso que a gente precisa saber, até que ponto nós estamos representando Deus. Agora, voltando então, nós como pessoas humanas, nós temos sempre uma parte. Então, se a gente tem a severidade, a gente tem essa severidade ou no acesso de ira, que naquele momento a gente fica com raiva e castiga, às vezes, né, não é por maldade, às vezes, né, se é um pai ou uma mãe castigando por ira, você não quer o mal para o filho, mas naquele momento você perde o controle, né, isso é possível, né, você pode perder controle, então naquele momento você não está fazendo para o bem. Naquele momento você está fazendo como reação. Você está fazendo porque irritou você. Por que os pais disciplinam? Hoje, né, tem menos castigo físico do que antes. Mas o castigo verbal é terrível, principalmente dependendo da idade. Do adolescente, você pode ferir mais com palavras do que com castigo físico. Então, quando você aplica algo para um filho com ira, e você sempre tem que analisar. Claro que nós não somos perfeitos e muitas vezes todo mundo vai errar, mas você sempre tem que perceber se você fez alguma coisa por reação, porque aquilo irritou você. Você tem que fazer para o bem da pessoa, da criança, não porque você estava querendo descansar, porque você estava, sabe assim, alguma coisa que prejudicou você. Os pais, porque isso é Deus. Deus não nos disciplina por causa de alguma coisa. Ele tem um propósito, né? Ele tem um plano, e a gente quebra, atrapalha o plano dele. Mas Deus sempre nos disciplina para o nosso próprio bem. Hebreus 12. Os pais, às vezes, fazem para o mal, mas Deus sempre disciplina para o bem. Agora vamos para o outro lado. Mas tem aqueles que são cheios de compaixão, de misericórdia. Deus é cheio de compaixão. Mas eu queria que vocês vissem aqui, como no versículo 10, ele fala, eu estou fazendo isso, eu já fiz, né, eu já disciplinei, já levei a esse grau de disciplina, mas isso me causa dor. É isso que ele está falando no versículo 11. Porque às vezes se você só lê essa palavra, eu estou arrependido, você pode não entender o fundo. Eu queria só dizer para vocês qual o sentido dessa palavra arrependido. Significa, a palavra no hebraico, qual o sentido dessa palavra? O sentido dessa palavra vem de um sentido que é suspirar forte, sentir pena, sentir desejo de consolar, compaixão, um pesar. Então, não é essa coisa assim de mudar de ideia, mas é uma coisa que, claro, eu vou mudar, porque o que eu quero? Eu quero que o meu filho, eu quero que essa nação, eu quero que o meu povo ande no caminho certo. Isso é para o bem do plano que eu tenho, mas é para o bem deles próprios. Então, se você vai disciplinar para que seu filho seja corrigido, e ele se corrige antes de disciplinar, você não precisa discipliná-lo, né? A disciplina não é por uma vingança. Às vezes o pai ou a mãe nunca percebe que estão fazendo uma coisa por vingança, mas nós fazemos muita coisa por vingança. Muita coisa por vingança. Não para o bem, porque nós somos contaminados com esse senso egoísta. Então nós disciplinamos muitas vezes por causa de razões nossas que não são para o bem. E Deus nunca faz isso. Mas por outro lado, Deus também nunca deixa
de disciplinar por causa de dó, de compaixão. Ele morre de compaixão. Olha só, versículo 10. Se vocês ficarem na terra, eu vou abençoar vocês. Eu vou plantar, vocês vão começar a crescer de novo. Esse toquinho que ficou, a árvore foi cortada, mas esse toquinho que ficou vai brotar e vai começar de novo, e Deus vai desenvolver. Eu tenho vontade de fazer isso, eu sinto pesar por causa de tudo que eu fiz. Isso que ele está falando no versículo 10. Não é pesar assim, por que eu deixei Nabucodonosor entrar? Eu estava num acesso de raiva e eu deixei. Não, ele não está falando isso. Tanto é que olha o que ele vai falar depois. Nós ficamos com dó. Então, às vezes a gente faz por vingança ou por ira. E às vezes nós não fazemos por causa de dó. As duas coisas são erradas. Porque Deus está falando assim, eu tenho profunda tristeza por causa da dor que eu causei em vocês, e isso causa em mim. Mas olha o que ele vai falar assim, ele não vai desistir de disciplinar se o povo não voltar para os caminhos dele. Então, versículo 11. Não tenhais medo do rei de Babilônia, a quem agora vós temeis. Essa palavra temer, ter medo, temer, na verdade a Bíblia fala que a gente deve temor só de uma pessoa, de Deus. E não é temor no sentido assim de viver em medo, né? Em medo, porque Deus não quer uma relação de medo. Esse temor é um respeito e uma reverência por saber que Ele é a autoridade máxima, o poder máximo. Então, se você realmente teme a Deus, você não consegue temer a outros. É difícil. Na lógica, acho que vocês conseguem entender. Mas no nosso sentimento, assim, eu temo a Deus, eu creio que Ele é o mais poderoso, mas eu tenho medo da doença, eu tenho medo de uma situação, eu tenho medo de uma pessoa. Eles tinham medo do rei de Babilônia. Você não sentiria medo nessa situação? Eles mataram o governador que o rei de Babilônia colocou. Eu tenho medo de Babilônia. O que ele vai fazer? Ele já mostrou o que ele faz. Eu tenho medo dele. Mas Deus está falando, se você tiver temor de mim, você não vai ter medo dele. É dura essa ligação. Então, não tenhais medo do rei de Babilônia, a quem agora vós temeis. Não temais. Então, ele está falando 3 vezes. Não temais, diz o Senhor, pois eu sou convosco. O que você acharia de uma criança que você está segurando a mão e a criança tem medo de alguém que vai passar, alguma coisa assim? Assim, você está comigo, não precisa ter medo. Deus está falando isso, não precisa ter medo. Eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar das suas mãos. Mas agora faz pouco tempo que o Senhor não nos livrou das mãos de Babilônia. Mas tem uma razão, por que Deus não livrou, né? Versículo 12, eu vos concederei misericórdia, para que Ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Então, isso é o que Deus queria, Deus está dando uma promessa, né? O que eles queriam saber? Devemos ou não devemos ir para o Egito? Então, esperou 10 dias, Deus deu a palavra, e Jeremias está falando, não precisam ir para o Egito, podem ficar sossegados. Há pouco tempo, eu permiti que Babilônia viesse, porque o povo não se submeteu. Mas se vocês se submeterem, se vocês não resistirem ao rei de Babilônia, podem ficar na terra, o rei de Babilônia vai ter compaixão, ele vai deixar vocês ficarem em paz, e eu vou abençoar vocês. Uma promessa de Deus. Mas Deus, claro, sabia que eles não iam aceitar. Então ele fala, versículo 13, mas se disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, se disserdes, não, iremos e viveremos na terra do Egito. Por que eles querem ir para o Egito? Onde não veremos guerra. Então o que eles queriam? Fugir da guerra. Onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta seria alerta, está chegando, né?
nem teremos fome de pão. Então, o que eles queriam? Egito é nossa esperança. No Egito não tem guerra, no Egito não tem fome, no Egito nós vamos ficar sossegados. Nossa segurança está no Egito. Então, se vocês me trocarem, se vocês trocarem a minha segurança pela segurança do Egito, escutem o que vai acontecer. Então, Deus, Ele morre de compaixão por nós. Mas se nós não recorrermos a Ele, se nós não acharmos o nosso lugar de segurança nele, o que vai acontecer? Então, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós de todo vos propuserdes a entrar no Egito, entrardes lá para morar, então a espada que vós temeis ali vos alcançará. Vocês vão fugir da guerra e a guerra vai achar vocês lá. A fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que de todos se propuserem a entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Está vendo? Então Deus, Ele é misericordioso, mas Ele sabe o que é para o nosso bem. E Deus não pensa, claro, assim, é só você pensar em algum governante. Ele precisa governar em favor da segurança de todos. Ele não pode ter dó de um criminoso e deixar o criminoso fazer mal para o resto da sociedade. Então, de certa forma, claramente, se Deus permitir, o plano de Deus representado, nós vamos entrar nisso depois, mas o plano de Deus para Israel era: Israel vai ser a base do meu reino. A partir de Israel, vou estabelecer o meu reino sobre toda a terra. Deus não ama só Israel, Deus não ama só a igreja, Deus ama toda a humanidade. O propósito de Deus eu vou trabalhar em conjunto. Deus sempre trabalha em conjunto, em aliança, em parceria. Então, eu vou trabalhar com este meu povo. Eu preciso fazer uma aliança. Esse povo precisa estar totalmente comprometido comigo. E com esse povo, eu vou trabalhar e vou eliminar o mal do meio deles, para que o reino que vai expandir a partir de Israel vai ser um reino puro. Pensa bem, não, Deus tem dó de Israel, não, eles, coitadinhos, eles não conseguem, coitadinho, eu entendo, eles são fracos e tal, então vou deixar todo o plano de salvação para a humanidade toda e água abaixo. Vocês percebem? Deus ama Israel, Ele tem compaixão de Israel, mas Ele não vai permitir que Israel frustre os planos dEle, porque isso vai frustrar o plano dEle para toda a humanidade. Não adianta Ele amar só Israel e permitir Israel que continue no mal, e o resto da humanidade. Todo o plano de Deus é para salvar a humanidade toda e trazer o reino de Deus para toda a terra. Então, Ele falou assim: não vou permitir. Se vocês forem para o Egito, se vocês recusarem, então a espada, a disciplina que vocês... esse grupinho já tinha escapado de várias levas de cativeiro, de várias batalhas, são eles que sobraram. Eles até, nesse grupo, tinha gente, como eu falei, que tinha voltado de outros países para onde fugiram. Então, foi até um começo desse voltar para Israel, e poderia ter sido um grupo fiel. Não, eles não vão confiar em Deus, eles vão para o Egito. E o Egito representa algo muito sério aos olhos de Deus. Em Deuteronômio, 2 vezes, em Deuteronômio 17, depois em Deuteronômio 28, Deus fala: não é para vocês voltarem nunca mais para o Egito. Por esse caminho, Deuteronômio 17 é aquela instrução que Deus dá assim:
Eu sei que um dia vocês vão colocar um rei, vocês vão colocar um rei como as outras nações, mas tome muito cuidado. Esse rei, ele não pode multiplicar cavalos do Egito, ele não pode multiplicar esposas, ele tem que ser fiel à minha palavra, ele tem que ler a palavra. Então ele foi dando todas as dicas do que deveria acontecer, como deveria ser o rei. E aí ele fala sobre nessa questão de cavalos, você não vai buscar cavalos. O que é cavalo? Cavalo, na nossa linguagem hoje, seria tanques de guerra, tecnologia, né? Porque cavalos para ele era quem, o exército que tinha cavalo era o exército que tinha superioridade. Né? Quem não tinha cavalo estava numa desvantagem. Hoje é quem tem aviões, né, satélites, drones, não sei o que mais, né? Toda a tecnologia de guerra. Então, os cavalos são a força humana, a defesa humana, né? Toda essa capacidade humana de vencer, de resistir, de ter proteção e segurança. Né? Então, é isso que ele falou, assim, olha, cuidado que o rei, que um dia vocês vão colocar, e depois, tudo que Deus falou que não era para fazer, Salomão fez, né? Salomão multiplicou dinheiro, Salomão multiplicou mulheres, Salomão buscou cavalos do Egito. E aí em Deuteronômio 17 está falando assim, vocês não vão buscar coisas no Egito, porque eu falei para vocês, vocês saíram do Egito, e eu falei, por esse caminho, vocês não voltem nunca mais. Por que não voltem nunca mais? Porque representa, ao invés de ser um povo em aliança com Deus, é um povo que está buscando recursos de outra fonte. E aí volta para o pecado original. O que era o pecado original? O pecado, né, o primeiro pecado lá no Jardim do Éden. Ao invés de buscar nosso conhecimento, ao invés de buscar o nosso sustento, a nossa capacidade, a nossa suficiência em Deus, eu vou comer da árvore do bem e do mal, porque aí eu vou ter uma outra fonte e eu vou ser como Deus. Tanto faz, né? Deus tem o conhecimento, mas eu também tenho, porque eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, é uma independência e uma busca de uma fonte que não é Deus. Né? E é isso que trouxe todo o mal sobre a humanidade, que é buscar essa fonte fora de Deus. Então, assim será com todos os homens que forem para o Egito. Versículo 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Você pode falar assim, mas que dureza, coitado, eles estavam com medo, eles não conseguiram confiar, eles foram para lá. Mas porque Deus está suplicando, Deus está dando advertências, Deus não deixou esse povinho sem uma voz profética. Deus tinha uma voz profética lá em Babilônia, aqueles que foram para a Babilônia, Deus tinha uma voz lá? Tinha Ezequiel, tinha Daniel, Deus tinha uma voz profética lá, mas Deus deixou Jeremias com esse povo que ficou, e Jeremias foi tão fiel, que vocês vão ver assim, o próprio Jeremias, que falou, se vocês forem para o Egito, a guerra vai alcançar vocês lá, a peste, vocês vão morrer. E o que Jeremias fez? Quando, né, no 43, eles vão falar, não, a gente vai assim mesmo. O que Jeremias fez? Ele foi junto com eles. Por quê? Porque ele se identificou, e aí nós vamos ver, acho que nem vai dar tempo hoje, mas aí lá no Egito, Jeremias continuou falando, porque esse juízo que Deus está falando não veio assim, rapidinho, demorou alguns anos, mas veio, e Jeremias continuou falando. Que missão, que vida essa de Jeremias? Ele foi fiel, ele podia ter ido para a Babilônia, lembra? Ele podia ter ido para a Babilônia, ficado numa vida boa, protegida, com segurança, com sustento. Nessa hora, ele podia ter ficado em Israel. Vocês querem ir para o Egito? Então vão e sofram. Lembra que eu estou falando sobre a disciplina de Deus? Não é vingança.
vocês são terríveis, vocês não querem nada, sofram, morram. Não, ele vai junto. Por que ele vai junto? Quem sabe eles ainda vão ouvir. Ele não vai junto para falar assim, bom, eu vou junto, vou ficar meio longe assim, e eu vou ver Deus julgar esse povo infeliz. Porque Jeremias tinha todo motivo de ficar irado e amargurado com esse povo. Ele já tinha sido açoitado, já tinha sido preso, escapou da morte porque eles queriam matá-lo. Agora vocês vão ver o que eles vão falar com ele. Ele tinha todo motivo de não querer o bem deles. E às vezes ele até falava, Deus, eles estão sendo injustos, julga. Às vezes ele falava isso. Que eu não creio que seja uma atitude de Deus. Então ele era humano, ele falava essas coisas. Mas ele foi junto, porque o coração de Deus quem sabe eles ainda vão ouvir. Eu vou insistir. Por isso, gente, claro que tem que ser uma coisa de Deus, não é a escolha nossa. Mas se Deus coloca um encargo no seu coração, sobre alguém da sua família, ou sobre alguém que não seja da família, mas que você tem um encargo de Deus, de orar para aquela pessoa, não desista. Não desista. Deus não desiste. Ele continua falando, ele continua chorando, ele continua, às vezes até julgando, porque a pessoa não quer ouvir, mas quem sabe essa disciplina possa acordar a pessoa. Então, continue orando. Quantas e quantas histórias tem de pessoas que mães oraram, pais oraram, pessoas oraram, e anos depois, às vezes não é uma coisa rápida. Eles contam aquela história acho que eu já mencionei, acho que várias vezes aqui, George Miller, né, um homem de fé que tinha um orfanato na Inglaterra e vivia pela fé, não contava as necessidades para ninguém, e ele era um homem de oração. E ele tinha um caderno onde ele anotava as pessoas por quem ele orava. Então, ele colocava, né, dia 3 de março, comecei a orar por determinada pessoa. E ele não parava de orar, porque lá na frente, eles acharam esse caderno depois que ele faleceu. Mas ele não parava de orar enquanto não tivesse lá na frente a resposta. Dia tal, essa pessoa por quem eu estava orando se converteu. Acho que geralmente era conversão, mas poderia ser algum outro motivo também, cura ou qualquer coisa. Mas acho que era mais essa lista era mais assim pela conversão. E aí assim eles contam o testemunho que quando ele morreu tinha 2 nomes lá que não tinha a lista da resposta lá na frente. 2 nomes. E esses 2 indivíduos se converteram depois que ele morreu. Olha que coisa. Então, Deus não desiste. Às vezes leva anos para a gente ver o resultado. Então, Jeremias foi com esse povo até o fim. Até o fim. Eles não quiseram obedecer a Deus. Outra vez, ele podia falar assim, olha, eu vou para o Egito, Deus falou por mim que vai ser trágico eles irem para o Egito. Eu não vou junto. Será que eles não vão interpretar que eu mesmo não acredito na palavra que eu dei? Não, né? Não era esse testemunho, não. Ele foi junto para continuar insistindo, para continuar orando, para continuar buscando levá-los ao arrependimento. Então, versículo 18, ele fala, como se derramou a minha ira, a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Agora, olha o versículo 19. Você tem que ler essas passagens e tentar entender a emoção que está por trás delas. Porque ele já falou isso. Então, o versículo 19, né, ele já explicou. Deus quer fazer o bem, se vocês ficarem aqui, vai dar tudo certo, Deus vai proteger, vocês não vão sofrer nada. Mas se vocês forem, vai acontecer isso e isso. Agora, por que ele falou 19? Ele já falou tudo.
O 19 é uma súplica. Depois de entregar o recado de Deus, que vai até o versículo 18, no versículo 19, ele começa a dizer: disse-vos o Senhor, ó resto de Judá. Ele tá clamando, ele está chorando. Disse-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis, por favor, não faça isso. Ele sabe, provavelmente pelo rosto, e porque Deus, assim, eles não vão aceitar. Mas ele está dizendo, por favor, não faça isso. Lembra que eu chamei a atenção que ele fez isso com Zedequias? Ele fez isso com Zedequias, antes da destruição. Zedequias foi para ele na prisão, né? E falou, tem alguma palavra de Deus, né? E Jeremias falou assim, tem sim. Né? Ele disse assim, será que tem uma esperança, tem alguma coisa? Não, né? Tem uma palavra assim. Agora, você poderia interpretar, Jeremias queria assim, seu malvado, né? Você que é responsável, porque Zedequias, não sozinho, mas ele era responsável pelo sofrimento do povo, porque se Zedequias tivesse ouvido a voz de Deus e tivesse se submetido ao rei de Babilônia, o rei não ia destruir, não ia matar toda aquela gente, não ia destruir a casa de Deus. Então Zedequias estava sendo responsável, porque ele não aceitou, ele não obedeceu. E Jeremias podia ter falado, tem uma palavra para você? Tenho sim. Ele falou, Jeremias falou, sim, tem uma palavra. O rei de Babilônia vai entrar, vai destruir tudo, mas aí ele vem e suplica, Zedequias, por favor, não faça isso. Zedequias, por que você vai morrer? Por que seus filhos vão morrer? Por que o povo vai morrer? Não faça isso. Jeremias, ele suplica, e isso é Deus suplicando, né? Então aqui também, não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. E olha o versículo 20. Eu vos adverti de que vos enganastes a vós mesmos. Tem uma tradução, que acho que é possível essa interpretação, né, essa tradução, que fala assim, vocês cometeram um erro contra si mesmos. Eu acho que a NVI coloca assim, tipo, vocês cometeram um erro fatal. Vocês fizeram algo terrível. O que eles fizeram de tão terrível? Eles falaram, busque uma palavra de Deus para nós, mas eles não estavam sendo sinceros. Gente, estou falando para mim mesmo, se não quiser ouvir uma palavra de Deus, se você quiser fazer a sua própria vontade, não ore, não fale as coisas que eles falaram antes. Deus seja testemunha que nós vamos fazer o que eu... Não fale isso. Se você não estiver disposto a fazer o que Deus mandar, não faça isso, porque ele falou assim, Deus está falando assim, vocês cometeram um erro fatal, porque vocês prometeram, vocês disseram, escute, pergunte para Deus o que a gente deve fazer, e a gente vai fazer, seja o que a gente quis ouvir, ou seja o que a gente não quis ouvir, nós vamos fazer. Vocês cometeram, vocês se enganaram a si mesmos, quando me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor nosso Deus, anuncia-o e o faremos. Eu vos declarei hoje. Jeremias falou assim, eu fiz, eu busquei a Deus, Deus me falou, e eu trouxe para vocês. Mas ainda não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma, pela qual Ele me enviou a vós. Portanto, agora sabei por certo que a espada, a fome e de peste morrereis no mesmo lugar, onde desejais ir para morar. Vocês estão indo para a morte, vocês estão ele dá. Então essa é a palavra que Deus deu para Jeremias e que ele passou para o povo. Nós só vamos ver a reação deles no início do capítulo 43. Tendo Jeremias acabado de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, aquelas palavras com as quais o Senhor seu Deus o havia enviado, disseram Azarias, Joanã e todos os homens arrogantes. Não parecia, no capítulo anterior, que eles estavam sendo
sinceros, essas palavras que eles falaram, não parecia que eles estavam sendo solícitos, que eles estavam sendo humildes, que eles estavam sendo... Nós estamos pensando em ir para o Egito, mas pergunte para Deus se a gente deve ir, o que Ele falar, a gente... Não parece palavras... Deus nos ajude a não enganar nós mesmos. Ele está dizendo que eles enganaram a si mesmos, eles achavam que estavam perguntando para Deus com sinceridade, mas quando veio uma palavra contrária, revelou a arrogância do coração deles. Esses homens arrogantes, ou seja, eles já sabiam o que eles queriam, e eles... O que é a arrogância? A arrogância é você achar que você sabe mais do que Deus, que você sabe mais do que o que a Bíblia diz, você sabe mais do que a sabedoria de Deus. E eu sei o que eu devo fazer, e eu vou fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. Isso é arrogância. Então eles falaram para Jeremias: tu dizes mentiras. Gente, pensa, eu queria que vocês pensassem, vamos pensar em Deus, claro. Deus que está, é que nem Deus falou com Samuel, né, quando o povo quis Saul como rei. Deus falou: Samuel, eles não estão rejeitando vocês, estão me rejeitando. Então, claro que, em última análise, estão falando contra Deus. Mas pense em Jeremias também. Jeremias faz anos que profetiza com fidelidade, alto preço, sendo rejeitado, sendo açoitado, sendo preso, alto preço, e ele espera 10 dias para não falar da mente dele, e quando ele fala e transmite esse coração de Deus, que nós acabamos de ler, o 42, tem toda essa palavra que Deus deu, mostrando como Deus é misericordioso, mas Ele não vai transigir, Ele não vai deixar o povo ir para o que vai fazer mal, Ele vai zelar para que o povo entre em aliança com Ele, para que o povo seja o povo que Ele vai usar para a salvação de toda a humanidade. Então, esse povo que escuta essa voz de Deus, eles têm a capacidade de falar com Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus, né? Eles falam: o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer não entreis no Egito para morar. Mas Baruque, coitado do Baruque, agora eles colocaram Baruque na jogada. Baruque era um escrivão que só escrevia o que Deus mandava, né? Baruque, filho de Nerias, incita-te contra nós para nos entregar. Olha o que eles falaram assim: você tem uma intenção maligna, você quer que a gente morra nas mãos do rei de Nabucodonosor. Eles estavam chamando, isso eles pensavam há muito tempo, que Jeremias era um traidor, porque Jeremias estava mandando se submeter à Babilônia. Então eles falaram assim: ele está aqui a serviço do rei de Babilônia, então ele está aqui falando para a gente ficar aqui para o rei de Babilônia depois conseguir vir e pegar a gente. Incita-te contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou nos transportarem para a Babilônia. E aí fala, versículo 4: não obedeceu Joanã, filho de Cariá, nem nenhum de todos os oficiais dos exércitos, nem todo o povo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Não obedeceram. Antes, Joanã, filho de Cariá, todos os oficiais do exército tomaram a todo o resto de Judá, que havia voltado entre todas as nações para onde haviam sido lançados, para morar na terra de Judá, homens, mulheres, crianças, bem como as filhas do rei, todos os que deixara Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e também a Jeremias o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, entraram na terra do Egito em desobediência à voz do Senhor, e vieram a Táfnis. Táfnis é uma cidade do Egito. Então nós vamos parar aqui. Então eles não obedeceram, foram para o Egito, e Jeremias e Baruque foram juntos, né? Que história, né? E aí ainda vai faltar uma etapa, que é o restante do capítulo 43 e 44. Nós vamos ver o que Deus mandou Jeremias falar com esse povo depois que eles foram lá para o Egito. Então Jeremias realmente viveu uma vida de fidelidade a Deus, pagou um alto preço e
foi fiel até o último instante. Depois nós vamos... Tem muitas perguntas, eu tenho perguntas. Por quê? Por que aconteceu assim? Será que não tinha ninguém que quisesse ficar fiel a Deus? Tem muitas coisas que a gente não entende. No final, o que acontece, só para vocês terem assim, mais um quadro geral, lembra que em Jeremias 24, talvez depois a gente até volte lá para ler, mas em Jeremias 24, quando ele está falando já sobre os cativos que já tinham ido para a Babilônia e os propósitos de Deus, Deus mostrou para ele uma visão de figos bons e figos podres, figos ruins, né? E ele falou que os figos bons, não exatamente que o povo era bom, mas parece que tem alguma coisa sobre o propósito de Deus. Ele falou assim, os figos bons são aqueles que foram para a Babilônia. Em parte, essa visão era para mostrar para o povo assim, se vocês se submeterem à disciplina de Deus, por que tem disciplina de Deus? Por causa dos nossos erros. Mas se você se submeter à disciplina de Deus, Deus tem um propósito de restauração. Então, é terrível você ser arrancado da sua herança e ser enviado para o cativeiro em Babilônia. É terrível isso. Mas Deus estava falando, aqueles que foram para a Babilônia, que se submeteram, aqueles são os figos bons, aqueles são os que eu vou trazer de volta. Agora, aqueles que não quiserem se submeter ao rei de Babilônia são os figos ruins. Os que ficarem resistindo na terra de Israel, e agora, nesse caso, aqui agora, era para eles ficarem na terra de Israel, nesse momento aqui. Antes, assim, era para eles se submeterem. Mas, agora que aconteceram todas essas coisas, eles queriam ir para o Egito, Deus estava falando, não vá para o Egito, lá não é o lugar de segurança, fique aqui que eu vou proteger vocês. Então, Deus tinha algo, e na verdade, mesmo esse grupinho que ficou em Israel, não foi o grupinho que Deus iria usar para restaurar o povo de Israel. Deus ia usar aqueles que foram para a Babilônia. Então, nem os que ficaram na terra, talvez até ficaram alguns ainda, e nem os que foram para o Egito, foram o grupo que Deus usou. O que isso tudo significa, não sei exatamente, mas para mim, assim, a coisa muito clara naquele tempo era muito claro. Para nós hoje, talvez não seja muito claro. O que Deus está falando? O que é para a gente fazer? Dentro dos contextos político, econômico, da igreja, onde é o lugar de segurança? Nós precisamos saber. Claro que não é um lugar geográfico, claro que não tem uma fórmula simples. Hoje a situação é muito mais complexa. Naquele tempo Deus tinha um povo lá na terra de Israel e tinha uma direção. Hoje Deus tem assim, o povo de Deus espalhado pelo mundo, tem situações na China, tem situações nos países muçulmanos, tem situações muito diversas, tem os países de primeiro mundo que a igreja está, na maioria dos lugares, está morrendo. Tem nós aqui no Brasil que temos promessas, mas muita coisa errada acontecendo. Então, o que Deus está falando? Né? Cadê Jeremias? Né? Cadê a palavra? A quem que a gente deve se submeter? Ou onde nós devemos? Assim, o importante primeiro, essa palavra de Jeremias era uma palavra que ia contra toda a lógica. É claro que você não tem que raciocinar ou fazer uma coisa contra a lógica. Mas nós precisamos saber que a palavra de Deus, muitas vezes, a direção de Deus, não é uma coisa que seria a nossa lógica, do que a gente deveria fazer. E por isso que eu fico muito, muito receoso, vendo até assim, porque uma coisa assim, é ver toda a sociedade falando uma coisa. Mas nós temos visto muito assim, claro que não há unanimidade, mas muitas vezes há uma palavra, ou uma direção, uma tendência, na igreja como um todo. Mas será que é isso que Deus está falando? Porque em muitas outras épocas da história, a maior parte da igreja não ouve o que Deus quer falar. O que a igreja falava no tempo de Hitler? Não, a gente precisa apoiar, naquela época não era para apoiar Hitler. Né? Então, o que Deus está falando? O que Deus quer para nós? É um grande desafio, e isso eu acho que nós precisamos realmente entender essa lição e buscar
Hoje não vai ser um Jeremias, mas nós precisamos buscar o que Deus realmente está falando. Senhor Deus, nós queremos realmente colocar nossas vidas, a vida da Tua igreja, povo a quem Tu amas a igreja, mas não só a igreja. O Teu coração geme por causa de todas as pessoas perdidas. Ó Deus, nós vemos pessoas perdidas em outros países, mas também qualquer lugar que a gente for, aqui em Americana, ou em qualquer cidade, quantas pessoas perdidas, de várias maneiras, pessoas ricas perdidas, pessoas pobres perdidas, pessoas andando, ó Deus, com sofrimento, em escravidão, longe do Senhor. Quantas pessoas estão realmente precisando de uma resposta, de uma solução, quanto sofrimento, e nós como igreja muitas vezes seguindo esse tipo de resposta fácil, não, vamos achar segurança aqui, vamos achar ali. Senhor, realmente nós precisamos muito da Tua palavra de amor, a Tua palavra que diz, eu não quero trazer disciplina, eu não quero trazer tragédia, eu não quero trazer tempos ruins sobre meu povo, mas eu preciso de um povo que me ouça, eu preciso de um povo que busque a segurança verdadeira, e nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor fale conosco, fala com a Tua igreja, faz a Tua palavra ser ouvida, ó Deus, faz com que pessoas sejam corajosas como Jeremias, para falar o que o Senhor quer, mesmo que todo mundo vá contra. Ó Deus, nós precisamos e queremos, e ó Deus, protege-nos dessa atitude falsa que esse povo teve quando buscou a Tua palavra, mas não com sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, sonda o nosso coração, trata conosco, Senhor, purifica-nos dessa atitude traiçoeira. Nós traímos a nós mesmos, achando que nós queremos a Tua vontade, quando na verdade nós só queremos um carimbo daquilo que nós já decidimos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, e ajuda o Teu povo. Nós estamos aqui clamando, não por nós somente, mas por toda a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.